Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Você aí do outro lado, ó, você aí mesmo que tá achando que é uma quarta-feira normal, uma quarta-feira igual todas as outras, uma quarta-feira que não terá nenhuma alteração e não terá nenhuma importância para o futuro do Vasco da Gama. Eu chego aqui agora, no início desse Fala Gigante, para lhe avisar, meu amigo torcedor vascaíno, você está muito enganado. E não é pouco não, tá? Você está muito enganado. Esse dia, 4 de setembro, é uma data muito importante, não para o presente, mas para o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente vai explicar isso aqui a vocês. Sabe por quê? Sabe o que é hoje? Sabe qual é a importância do dia 4 de setembro? Hoje, em contrato, era o dia, ou é o dia em que a 777 Partners deveria fazer o aporte no valor de 270 milhões de reais. E se até hoje, à meia-noite, a 777 não realizar esse aporte, o Vasco da Gama amanhã poderá recomprar todas as suas ações pelo valor de R$ 1.000. A partir desse momento, meu amigo, acabou a palhaçada, acabou o lado J-Cap, acabou qualquer batalha. O Vasco da Gama poderá estar com tranquilidade, calma e terá a seu favor a lei, podendo assim achar o investidor sem nenhuma batalha judicial ou como estavam falando por aí, né, da tal da insegurança jurídica. A gente vai explicar isso a vocês. É um vídeo muito importante. Sei que você poderia estar achando que a gente estaria chegando aqui para falar com vocês sobre reforços, mas não. É uma quarta-feira importantíssima para o nosso Cruz Maltino. Porém, vascaíno, rapidinho, tá? Que o nosso vídeo tende a ser longo, então a nossa introdução precisa ser menor do que normalmente é. Eu faço questão de dar aqui as boas-vindas a todos vocês, né, que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Você aí, ó, você mesmo, que tá aqui todos os dias. Você vem no Acorda Vascão, 7 horas em ponto, tá aqui. Aí você volta no Fala Gigante, que é esse vídeo da tarde, no Boa Noite Gigante, que é o nosso vídeo da noite, você também tá presente. Você curte o nosso canal mais do que ninguém. Mas sabe qual é o teu problema? É que você não é inscrito ainda no canal do Gigante. Então é o seguinte, vem agora, ó, aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. A gente conta muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no canal do Gigante Vasco. Então se inscreva, ajudem mesmo aí o nosso crescimento. Além disso, meu amigo torcedor vascaíno, eu vou te pedir o seguinte, ó, você que está chegando aqui pela primeira vez, não se inscreva agora, a menos que você queira muito. Peço que você assista ao vídeo, veja o nosso conteúdo. Caso você curta, aí você se inscreva lá no final, porque aí, meu amigo, você vai curtir o nosso conteúdo, aí você vai ser frequente aqui no nosso canal e vai ajudar muito o nosso crescimento. Além disso, curta também o vídeo, que ajuda demais aí a divulgação deste Fala Gigante, fazendo com que, é claro, cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Porque você aí, ó, que achou que seria uma quarta-feira calma, tranquila, sem muita novidade, você está enganado. E é assim que eu falo mesmo, você está enganado. Assim como a gente, é claro, antes de buscar algo para comentar aqui com vocês, para te informar nesta quarta-feira à tarde, também estava muito enganado. Eu não sabia que o dia 4 de setembro era uma data tão importante. Mas a gente aqui, como tem esse trabalho de apurar, de buscar informações, a gente foi certinho no ponto onde queríamos. E realmente, ao olhar o contrato do Vasco da Gama, como está aparecendo aí na imagem a vocês, prevê a seguinte parte contratual, né? Onde diz aí, o preço total de emissão será integralizado da seguinte forma pelo subscritor em moeda corrente nacional, mediante a transferência de recursos para a conta corrente de titularidade da SAF. É importante falar, tá? Que esse acordo aí, essa parte contratual que está aparecendo a vocês, ela foi selada, assinada no dia 2 de setembro de 2022. Foi quando o Vasco e 777 Partners, à época, assinaram um contrato de venda de 70% das ações da SAF. Esse acordo de pagamentos dos aportes, que é chamado num termo de Investment Agreement, é datado no dia 4 de setembro, exatamente essa data que a gente está. Então, no dia 4 de setembro de 2022, o Vasco recebeu o valor de 120 milhões de reais, primeiro aporte.
No dia 4 de setembro de 2023, no ano passado, o Vasco deveria, não recebeu e vai ser um assunto, inclusive nesse vídeo aqui, que a gente vai explicar a vocês o que isso acarreta e que isso influencia nesse ano de 2024. Mas o Vasco deveria receber no ano passado 120 milhões de reais exatamente no dia 4 de setembro, ou até o dia 4 de setembro. E o Vasco em 2024 tem até hoje, o dia 4 de setembro, para receber o aporte de 270 milhões de reais. Qual a importância do aporte? O aporte, meu amigo, não é nada mais, nada menos do que o cumprimento do contrato. Você pagando o aporte, a 777 pagando o aporte, ela está dentro do contrato. A 777 deixando de pagar o aporte, ela passa a deixar de cumprir o contrato. E a partir do momento que você descumpre um contrato, esse contrato é passível de ser rescindido. Esse contrato é passível de ser rasgado, né? No termo utilizado. E é isso que exatamente o Vasco da Gama poderá fazer. E é exatamente esse ponto que eu quero chegar a vocês. Ao meu ver, esse dia 4 de setembro é completamente decisivo para o futuro do Vasco da Gama. Por quê? Porque é um dia que, a partir de amanhã, depois desse dia 4, tira todo tipo de insegurança jurídica de qualquer negócio que a Vasco da Gama SAF fizer. Qualquer negócio que a Vasco da Gama SAF fizer, a partir de amanhã, meu amigo, tira qualquer argumento que possa ser utilizado de uma possível insegurança jurídica. Algo que até o próprio presidente Pedrinho já revelou, pessoas que trabalham dentro do Vasco comentam diretamente conosco, que não há. Esse papo de insegurança jurídica é balela. Não há. Já foi sinalizado ao mercado que o Vasco é um clube com total segurança jurídica, que quem quiser investir poderá investir. Até porque já há um acordo entre Vasco e a ICAP. Importante lembrar a vocês também como rolou essa história, né? Essa história ela foi desenvolvida quando tínhamos a 777 Partners sob o comando do Vasco, e em meados de maio, o Vasco da Gama, através do presidente Pedrinho, o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele ingressa numa ação na quarta vara empresarial do TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essa ação foi ingressada no dia 15 de maio, e nessa ação o Vasco Associativo ele lutava para recuperar as ações da SAF, e automaticamente assim se tornando novamente um sócio majoritário. À época, o Judiciário do Rio de Janeiro aceitou a ação do Vasco da Gama e o Vasco da Gama passou a ser, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o CRVG, passou a ser o sócio majoritário da ação, da sua SAF, né, em uma decisão em caráter de liminar. Então o Vasco estava sendo dono da ação, mas ainda em um processo de liminar. Não era o dono em definitivo. O Vasco ainda é esse dono, mas não é mais em caráter de liminar. Por quê? Porque foi-se feito um acordo com a ACAP. Quem é a ICAP? Você está falando, Lucas, de 777 Partners agora. O que você está falando de ICAP? Não estou começando a entender mais nada do que você está falando. A ICAP é uma seguradora norte-americana que passou a ser a dona da 777 Partners. É assim que a gente pode tocar a vocês e falar com vocês. A ICAP era uma empresa que prestou muita grana para a 777 Partners. E devido a tantos empréstimos, a dívida que a 777 Partners passou a ter com a ICAP se tornou a casa dos 10 bilhões de reais. Então, o que a ICAP fez? Pegou a 777 e todas as suas ações para si. Passou a ser a controladora da 777. É isso, resumindo. Hoje, quem manda na 777 é a ICAP. Então, hoje, quem responde pela 777 é a ICAP. Então, hoje, a 777 é a ICAP. Então, é exatamente isso que a gente tem a resumir a vocês. A partir do momento que o Vasco entra com a ação no dia 15, a 777 já estava passando por aquele processo de falência, chegou a responder as primeiras ações em algumas notas, deixando bem claro que iria entrar em uma batalha judicial com o Vasco da Gama para recuperar as suas ações, mas ali rapidinho a ICAP já chegou para o pessoal do grupo norte-americano e falou: abaixa asinha que a partir desse momento a gente que comanda. E a ICAP, ao invés de partir para uma batalha judicial, preferiu entrar num acordo. E não à toa, né, agora, há poucos dias atrás, a gente teve aí a informação que essa ação judicial, que ela, no caso, dava ao Vasco da Gama, a possibilidade não, né, perdão, mas ela dava ao Vasco da Gama o fato, como eu vou trazer essa palavra aqui a você, ela dava ao Vasco da Gama as ações. O Vasco da Gama se tornara novamente o sócio majoritário através dessa decisão em caráter de liminar. ACAP e Vasco chegam a um acordo, vão até a justiça, suspendem essa ação contra a 777 Partners e o Vasco da Gama ele permanece sendo o controlador da SAF, numa parceria, numa relação muito boa, cordial, feita entre Vasco da Gama e essa empresa ACAP. Mas o Vasco, desde esse momento, que ocorreu em julho, 19 de julho, em torno de 2 meses atrás, não fechou com nenhum investidor.
E aí eu vou entrar no meu ponto aqui. Por que eu acho que o Vasco não fechou nenhum investidor? Porque o Vasco aguarda exatamente essa data do dia 4 de setembro. O Vasco aguarda com cautela para que não corra nenhum risco. E qual seria o risco? Vamos lá que o Vasco feche com o investidor. O Vasco fecha com o investidor. Mês passado, esse investidor passa a ser o dono da SAF do Vasco da Gama, esse investidor assina um contrato, mas aí chega hoje, a 777 faz o aporte aí do nada, de 270 milhões de reais. Meu amigo, isso ia dar um problema judicial absurdo para o Vasco da Gama. Absurdo. O Vasco teria uma dor de cabeça surreal tendo aí um aporte na conta hoje de 270 milhões de reais. Então, para não correr esse risco, para não ter essa dor de cabeça, mesmo sabendo que esse aporte não viria porque a 777 não tem mais grana para realizar esse aporte, o Vasco internamente, isso aqui é um feeling, tá? Não é nenhuma informação, mas o Vasco internamente ele segurou. Por que ele segurou? E aí a gente vai ter que voltar um pouquinho atrás para explicar. Lembra que a gente disse que no ano passado a 777 deveria ter feito um aporte no valor de 120 milhões de reais? Exatamente nesse dia 4, ou até esse dia 4? O que aconteceu? Esse aporte não foi feito. O grupo norte-americano não pagou o valor. O valor, ele só foi pago, meu amigo torcedor vascaíno, no dia 5 de outubro. Um mês e um dia após a data correta para que esse valor viesse a ser pago. O valor foi pago com correção de juros, né? Caiu nas contas do Vasco da Gama. Mas qual é a grande questão aqui, o ponto importante que a gente tem a falar a vocês? Como a 777 ela atrasou o pagamento, há no contrato também uma cláusula de bônus de subscrição. O que é o bônus de subscrição? É o seguinte, resumidamente, caso o investidor, no caso hoje a 777, ou a época 777, não fizesse um investimento, o aporte dentro do prazo, o Vasco da Gama, com esse bônus de subscrição, ele poderia recomprar a sua ação. O Vasco, ele, a partir do momento que a 777 não pagou, com a pressão feita pela torcida do Vasco em cima, da diretoria do Jorge Salgado, porque se não houvesse pressão não seria feito. A postura do senhor Jorge Salgado na gestão até a frente do Vasco foi uma gestão muito passiva e muito lá do 777 mais para eles do que para o Vasco. O Jorge Salgado ele entra com esse bônus de subscrição, mas também previa no contrato que na primeira vez que fosse se utilizado esse bônus de subscrição, a 777 teria um mês de tempo, um mês para pagar aí esse aporte, mesmo com bônus de subscrição ali no valor. Então, o Vasco entrou com bônus de subscrição, inclusive o contrato diz, o bônus de subscrição do clube poderá ser exercido pelo CRVG, caso o investidor não tenha quitado integralmente a parcela em atraso no prazo de até 30 dias contados da data de vencimento. Então, assim, o Vasco entra com bônus de subscrição, tem 30 dias para a 777 pagar. A 777 pagou. Só que qual é o lance também do contrato? O bônus de subscrição, ele tem esse prazo de 30 dias para ser pago após a ativação do mesmo, somente na primeira vez que ele for utilizado. Se a 777 ela não pagar hoje esse aporte, amanhã o Vasco poderá recomprar todas as suas ações. E é aí que a gente quer entrar. Amanhã o Vasco da Gama, ele recomprando as suas ações, o Vasco passará a ser o sócio majoritário, não apenas de uma forma boca a boca, que é isso que hoje rola com a ICAP. De uma forma acordo. O Vasco hoje chegou a um acordo com a ICAP para ser o sócio majoritário. Porque na prática, ou aliás, na teoria, quem é o sócio majoritário é a 777. Até hoje. Porque a partir de amanhã, o Vasco pagará R$1.000 e o Vasco da Gama, a partir desse momento, será novamente o sócio majoritário da Vasco da Gama SAF. Lembrando, foi feito um aporte no valor de 120 milhões em 2022, o empréstimo ponte no valor de 90 milhões em 2022. No ano passado foi feito um outro aporte no valor também de 120 milhões. Então o grupo norte-americano ele tem do Vasco da Gama exatamente 41%, salvo engano, né? 120 milhões de 2 anos, 240 milhões. Mais 90 milhões, 33%, algo em torno disso aí que o grupo norte-americano tem do nosso Cruz Maltino. Então o Vasco da Gama ele poderá comprar 60% das suas ações, 60 e poucos por cento das suas ações, referentes aí ao que não foi integralizado pela 77. O que é integralizado? O que não foi pago pela 777. Então, a partir de amanhã, meu amigo torcedor vascaíno, o Vasco da Gama poderá comprar todas as ações que não foram integralizadas pela 777 Partners pelo valor de R$1.000. É isso que está previsto em contrato. Isso é muito importante, porque a partir de amanhã,
o Vasco terá uma legalidade. O Vasco estará legal para conseguir vender as suas ações. E por que a gente diz isso aqui a vocês? Porque, meu amigo, até, inclusive, um contrato assim amarrado de uma forma tão grotesca, e essa para mim, na realidade, é um contrato, amarrado tão favorável ao, no caso, grupo norte-americano, que nem se o Vasco, quisesse, ele poderia vender as suas ações há pouco tempo atrás. Não poderia, porque também o contrato ele resguarda o grupo norte-americano. Há no contrato uma cláusula de letra F, que é uma cláusula chamada lock-up period do clube e do investidor. Esse lock-up é uma espécie de proteção a 777 de qualquer venda. Qualquer problema que o grupo norte-americano tivesse, ele estaria protegido e o Vasco da Gama não poderia vender as suas ações. Por que a gente está dizendo isso? E vai aparecer, é claro, a parte do contrato a vocês. O que está aparecendo aí e a gente vai ler. A partir da data de celebração do acordo de acionistas, o caso que a gente leu foi lá no dia 2 de setembro de 2022, o Clube de Regatas Vasco da Gama e o investidor não poderão transferir ações ou qualquer direitos para qualquer terceiros ou afiliados, nem celebrar qualquer acordo relacionado à transferência de qualquer uma de suas ações, ressalvada a dação em pagamento de mútuo e as transferências realizadas no âmbito de debêntures. Ou seja, está dizendo aí nesse parágrafo F, não sei, os termos jurídicos já seriam utilizados, mas está deixando muito bem claro que o Vasco nem a 777 poderiam vender nenhuma de suas ações. O período, porém, de lock-up do Vasco, do clube, se encerrou em 31 de dezembro do ano passado. O Vasco, a partir de 1º de janeiro do ano passado, ele já poderia ter vendido as suas ações para qualquer empresa, para qualquer investidor. Mas o período de lock-up da 777, no caso de venda das ações da 777, ele só é possível após o pagamento integral dos 700 milhões de reais. Ou seja, sabe quando fecharia esse lock-up, acabaria esse lock-up aí do grupo norte-americano? A gente traz aqui a data a vocês. Somente, meu amigo torcedor vascaíno, no ano de 2025. A partir de setembro do ano que vem, o lock-up do grupo norte-americano fecharia, pois seria o momento aí em que a 777 pagaria, né, de forma aí integral os 700 milhões de reais. Então, olha que loucura. Se esse dinheiro cai hoje na conta do Vasco da Gama, das ações, o Vasco não poderia vender as suas ações. Só no ano que vem. Só no ano que vem. Porque há um lock-up, há um contrato. E o Vasco terá que cumprir esse contrato. Teria que cumprir esse contrato. Mas da mesma forma que esse contrato protege a 777 na venda das suas ações com o pagamento do aporte, o Vasco hoje também ele acaba se resguardando também por conta daquilo que a gente falou que é o bônus de subscrição. Meu amigo, o aporte não caiu hoje, amanhã, dia 5, o Vasco recompra todas as suas ações, no caso, algo em torno de 30 e poucos por cento, que somados daí algo em torno de 61% para o Vasco da Gama. E é isso que muito provavelmente irá acontecer. Amanhã não se surpreenda se você acordar aí com uma informação pela parte da tarde de que o Vasco recomprou as suas ações pelo valor de R$1.000 junto ao grupo norte-americano em acordo com a ICAP, porque não foi pago o aporte no valor de 270 milhões de reais hoje. Show? Só para fechar, ainda diz aí essa parte do contrato. Caso o investidor resolva vender ações após o término do período lock-up, o novo investidor adquirente das ações deverá cumprir todas as obrigações do investidor previstas no acordo de acionistas e demais documentos da operação. Lucas, tá bom. O que é isso aí, né? O que no caso é cumprir todas as obrigações. É cumprir obrigações que o grupo norte-americano não cumpriu no Vasco da Gama. Que loucura, né? O contrato diz para o próximo investidor após 777 cumprir obrigações que a própria 777 não cumpriu. E aí a gente vai ver aí, ó, o contrato também, onde fala exatamente desses termos negociados que a 777 foi obrigada a fazer e não fez. Que era 700 milhões em 3 anos. Não fez. Futebol, investimentos imediatos, com valores mínimos fixados até 2026, e por isso que a gente vê uma folha salarial tão alta, que era obrigação contratual, muito jogador com salário inflacionado, e ainda segue a partir de 2027, um dos maiores orçamentos de futebol brasileiro ou alto desempenho desportivo. Dívidas, até 700 milhões, pagas com recursos advindos da SAF, mais custos de transação, mecanismos de proteção adicionais e associação para as contingências. São Januário, propriedade permanece na associação, possibilidade de reforma. Isso quem está fazendo é o Pedrinho, nada com 777. Sócios estatutários, manutenção dos benefícios, sujeito a cobrança pelo valor de mercado a partir de 2024. Posicionamento estratégico, Vasco Flagship da América do Sul e prioridade nas competições continentais. Mentira, enganação, não foi feito pela 777.
CTs, que para mim é o mais absurdo. Investimento mínimo para que o Vasco tenha um centro de treinamento e uma academia para as categorias de base no nível mais alto do país. Uma baita aí de uma mentira. Mas resumidamente é isso, meu amigo. Hoje é dia 4, um dia muito importante para o futuro do Vasco. Se até hoje, à meia-noite, 11h59, 777 não depositar 270 milhões, e não vai depositar, é isso que a gente espera, pelo menos, a menos que uma grande loucura aconteça. A partir de amanhã, como está em contrato, a gente trouxe a vocês direitinho, o Vasco poderá recomprar as suas ações e, a partir dessa recompra, ser de fato, agora sim, em lei, juridicamente, sócio majoritário de uma forma legal, não apenas um acordo que hoje está acontecendo com a ICAP, e a partir disso, vendê-las para o outro investidor, e eu acho que isso já está engatilhado, mas isso é assunto para outros vídeos. Show? Se engana você, se achou que era uma quarta-feira tranquila, boba, muito pelo contrário, uma quarta-feira aí decisiva para o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante, e como é claro, a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas.